Tá, mas me diz uma coisa, você já se perguntou por que todo mundo parece estar evoluindo, menos você? Você olha para um lado, casamento acontecendo, e aí vem aqueles pensamentos do tipo, deve ter alguma coisa de errado comigo. Aí começa, às vezes você pensa que é aparência, às vezes é o dinheiro, ou você pensa que não, o problema tá nas mulheres, que exigem demais. Mas ninguém está falando numa possível hipótese bem simples. Shalom, shalom jovens, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série. Eu sou o Serpa e nesse vídeo eu vou te revelar os 5 motivos pelo qual você é fake. Quer dizer, está solteiro. Ô gente, perdão pela brincadeira, quem tá sério tomou conta aqui e atira a primeira pedra quem nunca errou. Ai cara, por que você me tacou essa pedra, mano? Você é louco? Dessa distância aqui, eu nunca errei. Brincadeiras à parte, o último motivo desses 5 que eu vou falar pra vocês aqui vai fazer você cair pra trás da cadeira, meu mano. Então vamos lá. Muitas pessoas se preparam pra fazer uma faculdade, um vestibular, um cursinho técnico, fazem anos de formação. Mas existe um detalhe que poucas pessoas pensam, que é o seguinte: poxa, se eu faço 6 anos de faculdade de medicina, por exemplo, só pra depois exercer o ofício, por que eu não busco, talvez, um cursinho, alguma coisa, pra eu me dar bem nos relacionamentos? Não é óbvio isso? Por que a gente se dedica tanto, às vezes, na área profissional? Tudo bem que é por causa do dinheiro, mas poxa, eu não invisto num cursinho, em alguma coisa ali, uma imersão, me ajudando a entender a questão dos relacionamentos, que me ajuda a discernir com qual vai ser a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida? Será que isso não seria, talvez, até mais importante do que uma faculdade no âmbito profissional? Uma vez que você vai dividir a tua vida com outra pessoa, parando para analisar em termos de balança, né? Beleza, eu tô ganhando dinheiro e tudo mais ali, mas se eu me casar com a pessoa errada, se eu me envolver com a pessoa errada, pense no desgaste mental que vai ter. Não tô dizendo que você não é pra fazer faculdade ali, 6 anos de medicina. Cara, siga o seu sonho, você moço, você jovem, siga o seu sonho. Só que, além de você investir em formações profissionais, poxa, tente buscar um pouco mais a respeito de também relacionamentos, conhecimento, conteúdo, aprender com quem já chegou lá, aprender com homens e mulheres casados, bem-sucedidos, que de fato mostram um estilo de vida que revela que realmente eles são bem-sucedidos na questão do casamento e não é só fachada. Entende? Então tem essa questão aí. Muito bem, se você caiu nesse vídeo aqui é porque você deseja entrar no relacionamento, só que você de repente quer conduzir isso da melhor forma possível. E provavelmente você até ou já namorou e terminou o relacionamento, né? Ou de repente está iniciando um, não sei. Mas aí que tá um dos pontos que a maioria dos jovens cometem, que é um erro muito fatal. Que é o quê? Muitos jovens, homens e mulheres, pedem alguém para Deus que elas não são. O cara pede, eu quero uma princesa de Deus, mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. Mas ele não é o varão de Efésios 5. Então, percebe que não faz sentido eu pedir para Deus algo, sendo que eu não posso oferecer? Percebe-se que não faz sentido eu exigir algo de alguém que eu não tenho algo de volta para lhe oferecer? Pior, quando a pessoa não está preparada emocionalmente, financeiramente, espiritualmente para entrar no relacionamento, o pior não é estar despreparado, o pior é estar despreparado e mesmo assim querer entrar no relacionamento porque eu quero meu mozão, quero meu mundinho, quero meu tudinho. Aí isso não me ajuda, né, mano? Isso não me ajuda. Aí o que vai acontecer? Se o cara tem dependência emocional, ele vai ficar um grude com a guria e a guria odeia cara grudento. Começou por aí. Ou não, o cara vai querer sair para ir no time do futebol com os amigos e a mulher ficar em cima do pé dela inteiro. Uma mulher ciumenta, aonde ele vai ela tem que ir junto, porque senão já acha que tá traindo, tá mandando mensagem, o cara não tem paz. E pior, isso acontece às vezes na igreja. Porque daí pensa, na igreja já tem a cultura de que tem que casar, não pode ter relação antes de casar porque é pecado e tudo mais. E cara, isso gera um negócio na mente da gente do que, nossa, tem que ser tudo perfeito, tem que acontecer tudo certinho, né? E fica aquela pressão, aquela emoção do tipo, não posso errar, tem que acontecer tudo certinho. Mas daí que tá. Eu acredito que antes do jovem pensar em casamento, ele primeiro tem que pensar em se conhecer em Cristo. E vários outros pontos que eu vou entrar aqui. Então, mediante isso, eu vou falar pra vocês os 5 sinais pelo qual você ainda está solteiro. E o último sinal, gente, na boa, é o mais óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. O 5º sinal é aquele cara ou aquela moça que é muito carente emocionalmente. Eu vou dar uma ilustração para vocês do que é a questão da carência emocional que Deus me revelou através da Bíblia. Muitos de vocês devem ter conhecido o personagem Sansão. O que acontece?
Chega um momento em que ele vai para um certo lugar lá e tudo mais, aparece um leão e esse leão ele rasga no meio porque ele é muito forçudo. Aí ele vai lá num lugar que eu não me recordo onde é que é, mas depois ele volta. E quando ele volta, ele enxerga o cadáver do leão e no meio do leão tem um mel. O que acontece? O que ele faz? Ele pega esse mel e, se não me engano, ele acaba trazendo para casa de seus pais ali e tudo mais. O que Deus me fez entender a respeito dessa ilustração? Digamos que o mel é a carência emocional e o leão é a podridão que está ao redor da carência emocional. O que acontece na mente do jovem ou às vezes da moça? A moça tá tão fissurada pro cara porque ela só enxerga o mel, só que ela não tá enxergando a podridão, a carniça que está ao redor do mel. Tipo, ela só enxerga o cara às vezes ao ponto de querer, não, mas eu vou mudar ele depois que a gente casar. Ela só consegue enxergar o mel, mas não enxerga a podridão do cara ser um drogado, o cara ser um cara que não honra os princípios de Deus. E a mesma coisa é o cara. Ele olha pra moça, só vê a parte boa, só vê a bundinha, só vê ali os peitinhos da mina. Na verdade, mas daí ele não tá enxergando o quê? O conteúdo por trás. Ele não enxerga quem é que é essa moça. E essa moça vai arrebentar com ele, cara. Por quê? Porque ele só está enxergando o mel. Ela só está enxergando o mel. Só que ela não consegue enxergar a podridão que está ao redor do mel. Então, carência emocional, cara, é muito perigoso, mano. É muito perigoso. Então, assim, se você é um cara sensível na área dos relacionamentos, por favor, busque tratar isso, cara. Vai numa psicóloga, busca um pastor, busca uma igreja estruturada que possa te ajudar nessa questão aí, preparada em liderança, para poder te ajudar com isso. Cara, isso é muito sério. Não entre em relacionamento se você é uma pessoa que é muito apegada às pessoas, se você não pode ver a menina de longe, nunca conheceu ela, nunca conversou com ela, mas já começa a fantasiar você se conhecendo, se beijando, cara, por favor. Não faça isso. Quarto sinal é aquela pessoa que ainda não tem responsabilidades o suficiente para assumir um relacionamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui onde estou é a casa nova que eu estou morando sozinho, eu saí da casa dos meus pais, tá? E o que acontece? Principalmente para nós homens. Quando o cara ele começa primeiramente na vida a ter aquele senso de responsabilidade ao ponto de ele se expor a pagar uma conta, a gerir uma casa sozinho, a ele gerir suas finanças, digamos que ele acaba se preparando de forma de responsabilidades para depois, quando ele for morar com a sua esposa, ele já ter o quê? Familiaridade em gerir uma casa. Convenhamos que não é muito mais fácil a pessoa morar sozinho primeiro, para depois ela for morar com outra pessoa, depois de casado, claro, não vai ser mais fácil gerir a casa, já não vai ter sabedoria para isso, mas ele pode fazer isso na casa dos pais. Só que a maioria não faz isso, cara. A maioria deixa na conta dos pais, os pais que se virem. Essa que é a realidade. Algumas têm a exceção, mas outros nem tanto. Então, o que eu recomendo aqui? Antes de ter um relacionamento, cara, tira a carteira de carro primeiro, de moto, faz a sua reserva de emergência, que é 6 vezes o seu salário, 6 vezes o teu custo mínimo de vida. Aprenda a administrar financeiramente, aprenda a investir, construir um negócio na internet. Você que está na casa dos seus pais, cara, aproveite para errar. Aproveite que você não tem 47 filhos, cara, tá sustentado pelos pais e trabalhe, se desenvolva, busca o Senhor, busca ter experiência, busca, sei lá, ter experiência de sair do teu corpo, do espírito e se ver fora do teu corpo. Cara, isso é possível, tudo é possível que crê, entende? Então eu sendo solteiro, eu, falando por mim, hoje eu tenho 19 anos e eu tô solteiro, né? E assim, eu tive algumas experiências com Deus, só que eu sinto que eu posso mais, sabe? Eu sinto que eu posso, assim, me entregar mais pra Deus e eu percebo que eu consigo mais dele também. Só que eu entendo que quando eu estiver casado, talvez eu não consiga tudo isso, porque vai vir responsabilidade, vai vir cuidar da mulher e tudo mais, né? Agora, quando eu tô solteiro, meu amigo do céu, cara, você tá livre, mano, na boa. Quando o cara, ele é cristão, ele tá solteiro, mano, ele é livre no Senhor, também cara. A moça também, ela é livre no Senhor. Você estando jovem, você mulher, é o tempo de você se cuidar, é o tempo de você cuidar de você, do seu espiritual, da sua alma, né? Claro, você pode também desenvolver uma carreira de trabalho, essas coisas, né? E você, homem, é justamente o tempo em que você não deve se preocupar nessa questão de namorar, cara. Na boa, se parar pra analisar, você não tem estrutura ainda suficiente pra conseguir um relacionamento, cara. Pô, cai na real, né? Você tem seus 17, 18, 20 anos de idade, mora com os pais, não trabalha direito, ganha um salário mínimo.
Na boa, se desenvolve primeiro, se cuide primeiro, busque ganhar mais, busque experiências com o Senhor, busque se desenvolver, pergunte para Deus, Deus, quais são os pontos que o Senhor tem que tratar em mim para poder eu viver o chamado que o Senhor tem para minha vida. Então, eu acredito que seria isso. Terceiro sinal é a falta de propósito. Presta atenção no seguinte, quando o cara, ele casa para ter o casamento como um fim, ou a mulher casa para ter o casamento como um fim, tipo, percebe-se que isso é errado. O casamento tem que ter o quê? Uma visão alinhada do que é um casamento. Ele é um alinhamento de propósito. Deus une propósitos além de unir pessoas. Pensando nisso, o casamento ele não pode ser um fim em si. Não pode tua vida acabar no casamento pronto. É isso que eu queria, acabou. Vou simplesmente viver aqui e quando Jesus voltar, ou eu morrer e vou pro céu. Não, peraí. O propósito de nossas vidas é servir a Deus, é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. O fim em si só é Deus, a vida gira em torno de Deus. Agora, quando a pessoa, ela pensa, não, Calvin, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que me curar, eu tenho que buscar trabalhar, tudo isso para ter um casamento. Percebe-se que tudo isso gira em torno de um casamento, ou seja, isso mostra que é um ídolo dentro da gente. Quantas pessoas que eu vejo por aí que, não, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro para casar, para isso ou para aquilo. Percebe-se que quando o fim daquilo que nós fazemos é algo que não é Deus, isso é um ídolo. Então, por isso que temos que tomar cuidado. Também tem aquela questão do casamento, né? O cara pensa, não, eu quero casar para poder ter relação sexual, que isso acontece muito. Olha só, se a pessoa casa só para esse fim, às vezes tudo aquilo que ela mais quer é o que ela menos vai ter, porque acaba que isso se torna um ídolo da pessoa, ela pensa só em se satisfazer. Só que quando na verdade, quando é praticado ao contrário, acontece o inverso. O cara quando ele quer muito sexo, acaba que ele não tem. Mas agora, quando ele entende que não, eu estou casando para unir um propósito, esse não é o fim. E o sexo ele é apenas um bônus, e eu não estou pensando no meu prazer, mas eu também penso em dar prazer para o meu parceiro. Cara, vai ser uma outra atmosfera. A pessoa vai ter prazer em lhe dar prazer. Entende que não é o fim em específico, o casamento não é o fim específico, a relação sexual é o fim específico. Cara, casamento é meio, ganhar dinheiro é meio, trabalhar profissionalmente é meio para chegar no fim. E o fim é o quê? A vontade de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. É isso. Então Deus vai usar pessoas para cumprir a vontade dele, seja através de um casamento, seja através do ministério, de uma igreja, de um grupo, tudo isso. Então, se nós ter a visão correta do que é um casamento, tenho certeza que nós estaremos mais próximos de estar preparado para de fato alcançar o matrimônio, para de fato ter o casamento. Inclusive, eu falo por mim, eu tinha uma visão errada do casamento, aonde de forma inconsciente, nem era tão consciente assim, eu pensava o seguinte, não, então para eu casar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que fazer isso e aquilo. Aí eu comecei a pensar, vi alguns vídeos, umas orientações, e percebi que casamento não pode ser o centro do porquê a gente faz as coisas. Não. O centro pelo qual nós fazemos as coisas tem que ser para fazer a vontade de Deus. Não porque eu quero isso ou aquilo. Faz sentido o que eu estou falando? Deixa nos comentários se você está entendendo até aqui no vídeo. Segundo sinal, é aquela pessoa que tem seus talvez 22, 21, até 25 anos de idade, ou quem sabe 30, eu não sei. Onde essa pessoa, emocionalmente falando, ela não amadureceu. Qualquer coisinha aflige ela não sabe liderar, não é ela que toma as decisões, alguém toma as decisões por ela gosta de ganhar as coisas tudo pronto, ela não é de batalhar para ter as coisas, digamos assim. É aquela pessoa que se parece muito com uma criança. O que acontece? A criança, quando ela faz birra, quando ela pede alguma coisa, quem que dá? São os pais cuidam dela, não é verdade? Então, é aquele cara que às vezes ele é encostado, sabe? Aquele cara que fica só no videogame, aquele cara que ele age como um moleque, aquele cara que só faz o que quer e não faz o que precisa ser feito. Na boa, gente, se nós queremos ter um relacionamento com um cônjuge, nós temos que às vezes aprender, às vezes a se anular, no sentido do quê? No sentido de às vezes fazer a vontade da outra pessoa e negar a sua vontade. Às vezes é assim no casamento, na verdade, a gente aprende com quem já é casado, então, normal. Agora imagina a pessoa que ela não faz nada dentro de casa, às vezes ela ganha tudo pronto e ainda reclama. Imagine quando ele tá no casamento, cara. Ele vai vir enxergar a esposa dele como uma mãe que vai dar as coisas na boca dele. Ou seja, esse tipo de cara vai atrair aquele tipo de mulher que exige exala uma energia masculina, que é uma mãe para ele. Então, puxa vida, que loucura isso aí, né? Pelo amor de Deus. Então, nós homens precisa ter um entendimento da questão da liderança.
A gente precisa saber transmitir segurança para as pessoas, para minha futura esposa. Eu preciso entender o que um sacerdote faz, como é que ele se comporta, qual que é a atitude dele perante certas situações. Gente, foi que nem eu falei no início do vídeo. Por que que nós não buscamos conhecimento a respeito de como ter melhores relacionamentos com amigos, com pessoas da família, com namoro, com, enfim, casamento, cônjuge? Não é verdade? Não é muito mais fácil a gente saber toda a teoria de como se dirige um carro do que simplesmente descobrir na íntegra, ao vivo, os botões ali, os pedais do carro, da moto, seja o que for? É muito mais fácil nós ter o quê? Uma orientação antes de como proceder. Na prática vai ser diferente, óbvio, mas é muito mais fácil tendo uma teoria do que não tendo. Último sinal, não menos importante, e eu acredito que seja até o mais importante. Na boa, se você não sabe quem você é em Deus, a sua identidade, não namore. Se você não leu a Bíblia pelo menos uma vez, não namore. A pessoa que não tem a identidade firmada em Cristo, o pior de tudo é que ela busca a sua identidade em pessoas. O valor dela está atrelado no que as pessoas pensam, no que as pessoas falam, está atrelado no namoradinho, na namoradinha, ou seja, ele ou ela vai fazer a pessoa com quem ela se envolver o seu Deus. Gente, isso já aconteceu comigo. Imagina o seguinte: o que te sustenta no sentido de alegria, de paz, de felicidade? Imagine como se isso aqui fosse a sua base emocional. O que sustenta isso, né? Às vezes sua família, seu trabalho, às vezes seu namorado, né? Às vezes Jesus, né? Vamos lá. Então, tudo isso aqui sustenta a sua base. Mas vamos supor que você perde, talvez, alguém muito importante da sua família. Ou seja, se você colocou seu ponto emocional de base a sua família, às vezes a pessoa que você gostava muito, já vai cair esse ponto, certo? Aí, beleza, vamos supor que você também terminou com seu namorado ou namorada. Aquela pessoa que estava lá contigo também vai cair. Percebe-se que quando essas coisas que nós depositava tanta confiança assim, se elas sumirem, digamos assim, se elas simplesmente deixarem de existir, a nossa base vai ficando mais fraca. Aí vamos supor que eu acabo também perdendo aquele emprego dos sonhos que eu tanto queria. Daí a base vai ficando mais frágil. O que sobrou aqui foi Deus, mas existe casos que a pessoa também não tem Deus. Ou seja, a base emocional dela fica sem firmamento. E o que acontece? A pessoa entra em depressão, a pessoa vive na base de remédio, a pessoa não tem mais ânimo para a vida, a pessoa às vezes tira até a própria vida, corta os pulsos. Por quê? Porque a base de confiança dela, a base emocional dela está em coisas materiais, pessoas, está nas coisas daqui dessa terra que é completamente volátil. Quando nós aprendemos a depositar toda a nossa confiança em Deus, ou seja, se nós confiamos num Deus que não muda, que não nos frustra, que ele é imutável, gente, pode cair família, pode cair emprego, pode qualquer coisa acontecer na sua vida, mas se você tem identidade firmada em Cristo, nada pode te abalar. Não é verdade? Quantas pessoas que você ouviu por aí que terminou um relacionamento, que amava muito, gostava muito dele ou dela, e depois que terminou o relacionamento, tirou a própria vida? Por quê? Porque ela enxergava o seu namoradinho, essa namoradinha, como seu Deus. Era um ídolo. Por isso que não dá para entrar num relacionamento sem ter uma identidade firmada em Cristo primeiro. Porque senão a pessoa ia fazer do seu relacionamento o seu Deus. E o dia que esse relacionamento acabar, seja lá por qual motivo for, a pessoa vai ficar com um buraco no peito. Então, qual que é a melhor forma então, Kelvin, de primeiro eu ter uma identidade firmada em Cristo? Você me ajuda? Muito bem, eu vou te passar aqui o que eu sei, tire você as suas próprias conclusões. Eu acredito que para a pessoa ter intimidade, como que se faz para ter intimidade com alguém, né? Tudo começa a partir de o quê? De uma conversa, né? A pessoa se vê na rua ali e começa a conversar. Conversas superficiais, não é verdade? Mas conforme a conversa vai andando, vocês começam a compartilhar coisas de sua vida, aonde gera o quê? Conexão. E com a conexão vai vindo mais intimidade. Você vai conversando mais com a pessoa. Você expõe coisas para ela que você não contaria para as demais pessoas, certo? E ela vira o quê? O seu amigo ou sua amiga. Não é verdade? Chega até o momento em que você dá até um apelido para ele ou para ela, né? Não é melhor amiga, se for alguém tipo que você gosta muito, meu crush, seja lá o que for. Agora vamos usar essa mesma analogia de relacionamento com pessoas para um relacionamento
para com Deus. Essa mesma analogia você aplica para Deus da seguinte forma. Mateus 6,6 diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Percebe que Jesus não fala Deus, Jesus fala Pai. O que ele está dizendo aqui nesse momento? Ele está dizendo que nesse momento, onde você fecha a porta do teu quarto, onde você ora e você fala com o teu pai que está em secreto, que te ouve, você está entrando num lugar de intimidade a mais com Deus. E é ali que você começa a conversar com Deus. É ali que você começa aquele processo de se conhecer uma pessoa na rua, você faz isso em casa com Deus, falando em voz alta. Pra você ter uma noção, eu oro em voz alta. Porque olha que interessante. Quando nós oramos em voz alta, quem tá olhando do lado de fora vê, essa pessoa é louca, tipo, tá falando sozinha. Mas quem está aqui do lado de dentro, quem de fato cria intimidade com Deus, ela entende que não, espera aí, eu tô falando em voz alta porque eu creio que o meu Salvador, que o meu Jesus, que o meu Deus, meu Pai está me ouvindo. Não é verdade? Ah, mas não precisa falar, só você falar em pensamento. Mas é aí que tá. Quando eu falo em voz alta, eu afirmo para mim mesmo que, poxa, alguém está escutando. Deus está ouvindo. O meu Pai que está em secreto, que me escuta aqui na oração, está me ouvindo. Então é isso. Aquilo que você faria com um amigo, com uma amiga, aquilo que você faria com até mesmo o seu namorado ou namorada, você começa fazendo com Deus, começa conversando com Deus, começa expondo segredos para Deus, começa contando coisas que você não contaria para ninguém. Para Deus pode ser em voz alta mesmo, tranca o seu quarto, se isole, sei lá, vai para um monte, fale com Deus, cria intimidade com Deus. E é justamente isso, você compartilhando coisas para Deus. E quando você se achega diante de Deus, Deus também se achega diante de você. Deus começa a revelar coisas, começa a prestar atenção na oração, coisas que se passam na sua mente, pensamentos. Às vezes é Deus colocando certos pensamentos de quebrantamento, de perdão. Às vezes vem um pensamento ali que você pensa, caraca, nunca pensaria nisso antes. É Deus falando contigo em forma de pensamento. Então começa a se expor a Deus, conversando, trocando ideia, fala, Deus, vamos conversar e tal. Aquilo que você faria com um amigo, com uma amiga que você ama muito, com sua mãe e seu pai, faça isso com Deus, a mesma coisa. Vamos conversar, Deus, vamos lá, eu quero sentir a tua presença, eu quero te abraçar. Entende? Essa interação com Deus é muito importante, porque isso vai acabar gerando intimidade, e gerando intimidade, estamos a um passo muito curto de ter a sua identidade firmada nele. E conforme nós vai tendo intimidade para com Deus, a nossa identidade acaba sendo curada, porque Deus ministra coisas para nós, daquilo que Ele fala, o que nós somos. A nossa identidade é nada mais, nada menos daquilo que Deus afirma quem você é. Se alguém te perguntar, quem é você, sem me dizer o que você faz, o que você responderia? Eu responderia o seguinte, cara, eu sou tudo aquilo que Deus falou que eu sou. Imagem e semelhança de Deus, servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Todo-Poderoso, romãs, figos bons, árvores plantadas à beira de ribeiro, filhinhos, ministro do Evangelho, embaixadores de Cristo. Cara, eu vou simplesmente verbalizar aquilo que Deus falou que eu sou. Entende? Para quem que eu vou pedir um conselho sobre quem eu sou, se não for o próprio Criador? Exige muita fé para entender isso, não é verdade? Você pedir para Deus, Deus, quem eu sou em ti, quem eu sou em ti. E com oração, às vezes um jejum, Deus responde, cara. O maior interessado que nós cresçamos em intimidade para com Deus é o próprio Deus. Mas nós, por às vezes teimosia, acabamos limitando o mover de Deus. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a identificar algum ponto que você está pecando, se porventura uma palavrinha, uma frase que eu falei aqui te gerou um certo impacto, poxa, já valeu a pena. Então é isso. Antes de buscar se relacionar com alguém, busque primeiro se relacionar com Deus e, claro, com você mesmo, se conhecendo e tudo mais. Tenho certeza que, estando preparado para entrar no relacionamento, haverá pelo menos menos desafios depois do casamento. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e principalmente com aquela pessoa que se encontra numa realidade de estar solteiro querendo casar. Eu sou o Serpa e essa foi a minha contribuição. A tampa do túmulo